E sabe, é nisso que eu me alegro, para poder pregar essa ministração de hoje, a palavra de hoje. E eu queria começar a falar com vocês, que vocês abrissem 2 Coríntios 7:8, por favor. Pai, nós queremos te agradecer por essa palavra. Obrigado, Pai, porque ela é força para o cansado, é alegria para o abatido, é comida para quem tem fome. Obrigado por isso. 2 Coríntios 7:8 diz: porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo. Eu vou colocar em palavras mais fáceis. Porquanto ainda que eu tenha entristecido você com a carta que eu mandei, eu não me arrependo. Embora já me tenha arrependido. Vejo que aquela carta vos entristeceu por breve tempo. Agora me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque foram entristecidos para o arrependimento. Pois fostes entristecidos segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresseis. Sabe, amados, nós terminamos a última pregação falando um pouco sobre isso. E eu queria falar para vocês que em meio ao avivamento de alegria, em meio à alegria do Senhor, nós falamos que Deus, Ele joga do lado da alegria. O fruto do Espírito é alegria, o reino de Deus é paz, justiça e alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, não é a tristeza que é a nossa força. Mas existe uma vírgula, existe um percentual de tristeza que vem da parte de Deus. E essa tristeza é muito importante, porém a Bíblia diz que ela é breve. Essa tristeza, segundo a palavra, provoca arrependimento. A palavra arrependimento é uma palavra que vem do ambiente militar. O que é arrependimento? Arrependimento, a palavra no original, quer dizer exatamente isso no português: meia volta, vou ver. Arrependimento é isso. Você está indo para um lugar, meia volta, vou ver e volta. Arrependimento é isso. Então existe uma tristeza que vem da parte de Deus, e essa tristeza, ela provoca arrependimento. Eu posso dizer que essa tristeza é quando portas não estão se abrindo, é quando coisas não estão acontecendo, é quando coisas não estão dando certo, porque você tem um Deus que não vai alimentar monstros. Você tem um Deus que não vai alimentar situações que vão te destruir lá na frente. Então, assim como um pai que não vai dar um presente para uma criança quando está no erro, nós temos um Deus que não vai colocar a mão dele em coisas até que a gente possa entender que nós estamos no caminho errado. Muitas coisas a gente pode ganhar com a nossa força, mas se a gente só tiver a nossa força, a gente vai se cansar. Mas quando nós queremos a graça de Deus sobre nós, quando nós queremos o fluir de Deus conosco, nós precisamos andar em obediência. E a obediência, ela vai trazer a bênção de Deus. Obediência aparentemente é algo difícil. Obediência parece que nós estamos perdendo alguma coisa, porque às vezes para obedecer, a gente vai olhar para o cenário e vai dizer: rapaz, seria mais fácil desobedecer. Satisfaria muito mais a minha alma e minhas emoções não obedecer. Mas quando a gente obedece, parece que era tudo uma mentira. E de fato era. Quando a gente obedece, os ganhos com a obediência são tão poderosos, porque nunca quando você obedecer, você vai estar só. Deus, Ele entra junto com você. Às vezes você pode estar numa situação, por exemplo, é mais fácil mentir, porque se eu falar a verdade nessa situação, eu posso sair perdendo. Mas quando você fala a verdade, Deus entra na situação, e Deus, Ele começa a construir uma nova realidade, e você percebe que você não está só. Vocês estão comigo nesse lugar? Então eu queria fazer um adendo nesse sentido, e dizer que existe sim uma tristeza que vem da parte de Deus. Só que essa tristeza não é um câncer, porque a Bíblia não diz muito claro que Deus não vai usar um câncer
para trazer arrependimento para você. Não. O diabo vai usar isso. Porque pode ter certeza, todas as vezes que você está no caminho de desobediência, você está obedecendo ao diabo. Eu vou repetir de novo. Todas as vezes que você não está obedecendo a Deus, você está obedecendo sim a alguém, a sua carne e ao diabo. E se obedecer a Deus produz vida, desobedecer a Deus e obedecer ao diabo produz morte. Então a doença que é gerada não vem de Deus, é uma colheita daquilo que plantamos. E coisas semelhantes assim. Agora eu queria falar de outra coisa aqui, em meio a esse conhecimento de alegria, tristeza, felicidade. E se você não nos acompanhou até aqui, você pode pegar as ministrações dos outros domingos, porque isso tem a ver, é uma parte, é 25% de toda a mensagem, é o que nós estamos pregando hoje. Em Mateus 6,16, abra por favor, Mateus 6,16. Ele diz o seguinte: quando jejuardes, não vos mostreis contristados. Não fique com a cara de tristeza porque está jejuando, como os hipócritas. Uau! Vamos parar aqui um pouquinho. Quando alguém jejua, é para buscar Deus, não é isso? Alô, alô, vocês estão aqui? Olha, eu me sinto às vezes sozinho aqui em cima. Responda para mim, por favor, para não me sentir só, tá certo? Quando a gente está jejuando, a gente está buscando a Deus, amém? Ok. E ele está dizendo o seguinte: quando você for jejuar para buscar Deus, não fique com a cara triste, porque isso é hipocrisia. Porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que vocês estão jejuando, que estão buscando Deus. Eu poderia, se vocês concordarem comigo, entender essa frase de outra forma. Para vocês mostrarem que é de Deus, vocês ficam botando uma cara de tristeza. Ele está dizendo isso é hipocrisia. Se ele está dizendo hipocrisia, é uma máscara. Entenda, ele está querendo dizer o seguinte: que se você de fato busca Deus, a sua cara não pode ser cara de tristeza. Se sua cara não pode ser cara de tristeza, qual é a sua verdadeira cara? Então a cara do cristão é cara de alegria. Se você diz que é cristão e tem cara de tristeza, é hipocrisia, é religiosidade. Está claro, está escrito. Jesus, ele veio de voadora. Quando ele se encontra com os judeus, quando ele se encontra com os fariseus, ele diz: o que eu posso ensinar para quebrar, destroçar a religiosidade? Quando vocês dizimarem, não faça assim. Quando vocês se trancarem, quando vocês forem orar, não faça. Ele começa a dizer sobre tudo que se faz para se encher de Deus. E ele diz: se você busca Deus e fica com uma cara de tristeza, você não está buscando Deus, você está sendo um hipócrita. Porque quem busca Deus tem cara de alegria. E me amem nessa noite, bote muito amor nas minhas palavras. Quando eu me converti, na verdade antes de me converter, eu estava buscando o lugar que eu iria conseguir encontrar o Deus que eu estava tendo intimidade na minha casa. Sabe, eu não sei se você conhece um pouco da minha história, mas eu conheci Deus antes da igreja. Eu conheci Deus antes de um pastor, de um padre, de um sacerdote. Eu tive encontros com Deus no auge de surto, depressão, síndrome do pânico e coisas desse tipo. E às vezes eu ia para uma igreja e eu não conseguia ver o Deus que eu tinha um encontro dentro de casa com aquele Deus que estava sendo pregado. E às vezes eu ia para uma igreja e estava alguém lá dizendo bem assim: ó, querido irmãos, estamos aqui hoje solenemente nesta reunião, e eu estou muito feliz com isso. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, Tu és excelso. Eu dizia, para que isso?
Eu quando estou em casa não é assim. Eu falo com meu pai como um amigo. Não estou dizendo que há desrespeito, mas a amizade é meu pai. Você imagina Sofia batendo na porta do meu quarto e dizendo: pai, tu és amado. Eu ia botar a mão na cabeça dela e ia dizer: saia dela em nome de Jesus. A pessoa muda a cara, muda o jeito, que agora nós vamos falar com o nosso Pai. E Jesus está dizendo: isso é hipocrisia. Não é disso que se trata. Se trata de relacionamento. E quando você se relaciona com alguém que é maravilhoso, alguém que é alegre, alguém que é extraordinariamente equilibrado e amoroso, você não tem como sair desse lugar senão também alegre na mesma frequência que ele. Se você está orando e no lugar da sua oração você não está saindo alegre, feliz, você ainda não aprendeu a orar, você ainda não aprendeu a adorar, e você também não aprendeu a jejuar. Porque os encontros que nós temos com Deus é para nos fazer mais felizes. Sabe, querido, nós podemos em uma pregação aqui na nossa igreja vir falar sobre pecado. A gente pode vir um dia falar sobre pecado. E estamos, na verdade, hoje falando de um grande pecado: se entristecer. Pastor, se entristecer é pecado? Um dia, dois não, mas se ficar triste a vida toda é. Porque isso é incredulidade. Isso é uma vida de pecado, andar triste. Vocês estão aqui ainda, amém, amados? Segundo a Bíblia é. Então a gente pode vir falar. Nós vamos começar a falar sobre coisas. Daqui a pouco a gente vai chamar a reflexão. A gente vai levar as pessoas a uma mudança de comportamento. Mas no final, nós temos que sair daqui na frequência de Deus. Um culto, meu irmão, não é para você sair com a cara de tristeza no final do culto. A sua cara não pode ser, depois que sair de um culto numa igreja como essa, da mesma que entrou. Você tem que sair diferente, porque você teve um encontro com o seu Deus. Se você teve um encontro com o seu Deus, você tem que tirar essa cara de tristeza. Diga para o seu irmão do lado: tira essa cara de tristeza, irmão. Aleluia. Em 1 Pedro 5,6, abra por favor, 1 Pedro capítulo 5, 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos. Olha, pastor, está vendo? A Bíblia manda a gente se humilhar. Mas você sabe o que é de verdade se humilhar? A palavra se humilhar quer dizer o seguinte, presta atenção nisso. É quando Deus, humilhar é uma palavra com um significado meio grande. Então, a palavra ela quer dizer muita coisa. Humilhar quer dizer o seguinte: imagine esse teto agora. Aí Deus diz assim: Joselito, eu tenho um sonho para você. O sonho que eu tenho para você é esse teto. Agora veja a sua altura. Veja onde você está firmado os pés. Aí eu olho e levanto suas mãos. Aí eu levanto. Pronto. A distância do meu dedo para o teto, o nome disso se chama humilhação. É o quanto, escute isso, é o quanto eu entendo que preciso de Deus para chegar no que Ele quer. Então, humilhação começa assim, você olhando para baixo, onde você está, mas termina olhando para cima, para o que Ele quer e o quanto você falta, mas o quanto você depende dEle e confia que você vai alcançar, não pela sua força, mas pela graça. Então, humilhação não é algo para diminuir, mas é algo para lhe aumentar. Entende o que eu estou dizendo? Ou aumentar o propósito da sua vida, mas é aumentar também a sua dependência nele. Vocês estão entendendo isso? Ele está dizendo: humilhai-vos. Ou seja, entenda o quanto você precisa de mim. Entenda o quanto você necessita de mim para chegar nos seus sonhos. Portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Ou seja, leve até lá. Olha como tem tudo a ver. Como é gostoso ler a Bíblia da forma certa, tirando os óculos da religiosidade. Ele diz: lançando sobre Ele, sobre Deus,
toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo vosso adversário anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada por todo o mundo. Vamos ler o contexto. Olha o que ele está dizendo. Ei, vocês estão ficando ansiosos. Tem alguém aqui com alguma ansiedade? Tem alguém que é fã de ficar ansioso? Tem alguém que ansiedade de vez em quando bate? Pronto, quando a ansiedade bater, lembre de algumas coisas. Primeiro, não é na sua força. Segundo, você fez tudo o que deveria fazer? Sim. Então, o resto que você não pode fazer, jogue sobre ele. Terceiro, aprenda, não é só você que está passando por pressão. E quarto, do mesmo jeito que Deus está trabalhando na vida dos outros, também está trabalhando na sua. Só que a gente é fã de fazer o seguinte. Imagine que eu sou Deus aqui em cima, amém? Marcelo está lá embaixo. Marcelo, entregue sua ansiedade para mim. Entregue sua ansiedade, vá. Aí Marcelo vai entregar. Aí, segura, Marcelo. Aí ele, eu te entrego, Senhor. Eu disse, sim, me dê. Eu te entrego, Senhor. Me dê, rapaz. Eu te entrego, Senhor. Ou então faz o seguinte, entregue. E depois pega de volta. Aí entrega, depois pega de volta. A gente é fã de fazer isso. Se você entregou. Quando o diabo bater na porta, eu já entreguei. Quando o diabo bater na porta, eu já entreguei. E a Bíblia diz que ele trabalha enquanto a gente dorme. E eu quero te chamar a atenção que ele não está exaltando a preguiça. Porque tem pessoas que podem dizer assim, pastor, então eu vou dormir agora pra caramba. Ele não está falando de um sono físico. Ele está falando de um descanso na alma. Eu descanso, meu amigo. Eu vou descansar. Ei, eu posso fazer mais alguma coisa? Não. Eu já entreguei a Deus? Já. Então é certo que o meu Redentor vive e por fim ele prevalecerá. Eu posso fazer alguma coisa, Senhor, mas não, meu filho. Sua oração é essa, Senhor, eu posso fazer mais alguma coisa? Não, meu filho. Então entregue e descanse. Entregar é entregar. Abandone, entregue. Está nas suas mãos, Senhor. Amém mesmo? Agora em 1 Pedro, de novo, repare só. A carta de Pedro eu chamo da carta da alma, né? É a carta para trazer refrigério à alma mesmo. Então 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Nós estamos ouvindo hoje uma mensagem que vai falar de várias facetas que tenta roubar a nossa alegria. Ladrões da alegria. Ladrões que tentam bater na nossa porta. Por exemplo, quem nunca teve que lidar com um parente? Quem nunca teve que lidar com um parente, ou um amigo, ou alguém, ou um colega de trabalho, que quando você vai entregar uma notícia, quando você vai entregar para essa pessoa a notícia para ele, aí você diz, olha, comprei um carro. Aí o amigo diz, mas você está sabendo, né? Que essa cor desse carro tem uma dificuldade para vender depois, né? Você chega e diz, olha, abri uma empresa. Mas você sabe como está a economia, né? Gente, vocês estão aqui mesmo nessa noite? Aleluia. Quem nunca teve um amigo e um parente, alguém conhecido que não tem esse espírito de ladrão de alegria? Às vezes essas pessoas fazem isso até inconscientemente. Não estou dizendo que elas fazem isso por mal. Elas fazem muitas vezes isso até com um sentimento para nos proteger. Mas sabe, até com relação a essas pessoas,
Por mais que a gente ame essas pessoas, a gente tem que guardar nosso coração. Porque senão, a gente compra o carro como eu falei, e daqui a pouco está dizendo, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Pois é, se você não pensou nisso, continue não pensando. Fique com o primeiro pensamento, porque o primeiro veio de Deus. Porque os pensamentos de Deus são de paz e de alegria, e não vai trazer mal a você, diz a palavra, amém, amado? Fique com o primeiro pensamento. Quando essas pessoas falarem isso, leve para o lado assim, ela quer me proteger, ela não está sabendo o que está falando. Em 1 Pedro 6,9 diz o seguinte: nisso exultais. O que é exultar? Gritar. Olha, se tem uma coisa que você deve gritar, é nisso, que ele vai falar agora. Nisso eu quero ouvir a igreja gritando. É nisso que eu quero ver o grito da igreja. Oh, aleluia. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Vocês estão entendendo a sequência? Tristeza na Bíblia sempre deve ser breve tempo. Tristeza na Bíblia sempre tem que ser breve tempo. Eu queria fazer um reclame do Plim Plim aqui. Um comercial. Sabe qual é o problema das fugas? E a diferença para a palavra? É que muitas pessoas bebem. Vão farrear. E você já entendeu que a Bíblia não tem nada contra a alegria. Mas as pessoas vão farrear. Mas no outro dia, o monstro está lá esperando a pessoa. Tem pessoas que saem do seio do lar para tomar uma com os amigos, dizendo: eu não aguento mais minha casa, estou saindo porque eu não aguento a mulher, eu não aguento os filhos. Mas no outro dia, o problema da sua casa vai estar lá. Eu não estou chamando seu filho, sua esposa de problema. Existe algo maior, existe algo por trás. Mas a Bíblia nunca vai nos dar uma fuga. Ela vai nos dar aparelhos, ferramentas, habilidades para nos colocar de frente com os nossos gigantes e derrubar cada um deles. Davi e Golias é o melhor significado para mim sobre isso. Golias aparentemente era grande e o povo estava fugindo de uma realidade, até que um homem ungido chegou sem capacidade, mas Deus o capacitou. Você tem capacidade para resolver todos os problemas da sua vida? Não, mas você tem um Deus que lhe capacita para isso. Qual é o grande lance da igreja? É ensinar o povo de Deus a vencer sem fugas e arrudeio. É encarar os problemas. E aí nós vamos crescer de glória em glória. Nós vamos enfrentar. Vocês estão nesse lugar ainda? E ele está dizendo o seguinte: olha, vocês serão provocados a passar breves momentos de tristeza por causa de várias provações. Então o crente tem provações, diga sim, diga o ímpio também. Só que há uma diferença. Para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, que ele está dizendo, vão vir várias provações, mas vocês têm algo, fé. E quando vocês souberem a fé que vocês têm, todas as provações serão vencidas e a sua fé vai sair prevalecendo. É o que está escrito. Muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo. A nossa fé é apurada em cada provação, ela vai ficando cada vez mais forte. Eu vou provar isso daqui a pouco. Redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então quanto mais revelação, mais vitória nós temos. Só que o que acontece? Tem crente que é o seguinte: qual o problema do crente? Muitas vezes o crente quer o seguinte, meu irmão, quer no tempo de paz se desligar das coisas de Deus, e no tempo de angústia, chega, me ajude.
A nossa vida deveria ser uma constância, porque quando nós estamos preparados, nada nos atinge. Pode vir as setas, mas a gente todas nós seremos livradas. Exultai com alegria indizível. Aqui é que vai entrar um negócio interessante. O que significa indizível? Sem dizer. Eu queria aqui agora de verdade que você usasse a sua inteligência. Como é que você pode expressar com força uma alegria sem dizer nada? Vamos lá. Quando é que você olha para uma pessoa que está feliz de forma forte e a pessoa não está dizendo nada, mas você diz, ela está feliz? Como é isso? Diga rindo. Ele está dizendo, mas crendo, exultando, com sorrisos. Ele diz o seguinte: isso vai trazer glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Quando nós confessamos a Jesus, presta atenção nisso. Quando nós confessamos a Jesus, o nosso espírito, na mesma hora, está ligado em Deus. Mas a nossa alma, ela tem que passar por um processo, que Romanos 12 diz, que é uma metanoia, mudança de mente. Então, o seu espírito está ligado em Deus. E lá dentro o seu espírito diz, tenha fé, confie, lembra o que a palavra diz. Mas a sua alma lembra de fatos, a sua alma lembra de derrotas, a sua alma lembra do seu passado, lembra do que você viu no seu pai, na sua mãe, lembra do contexto mundial, lembra de um monte de coisa, lembranças que estão na alma. E aí vem uma situação adversa, você começa a ficar ansioso, você começa a ficar preocupado, o seu espírito diz confie, se alegre, a sua alma diz eu estou com medo, e fica uma luta dentro. E naquele dia você clama ao Senhor, ainda um pouco contristado, e Deus ele socorre, e no momento que socorre, você faz, só poderia ter sido Deus. Mas aí o diabo de novo lança a mesma seta, outro dia. Só que aí agora vem uma lembrança. Alma, alô, vocês estão comigo? Espírito, promessa, alma, lembrança. Espírito, promessa, alma, lembrança. Fica aqui comigo. Espírito, promessa, alma, lembrança. Aí a promessa vem dentro do espírito, confie no Senhor. Aí vem uma lembrança. Naquele dia, do mesmo jeito, Deus te socorreu. Por que vai ser diferente agora? Alô, 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 alô. E aí se você ficava ansioso, preocupado, sei lá, 2 dias, agora você só fica 1 dia. Vocês estão aqui ou não? Alô, alô, alô. Fica comigo, desliga não. E aí ele lança aquela seta de novo, o diabo, porque ele está ao derredor, buscando quem possa tragar. E como é que o diabo traga? Você leu aí, como é que ele traga? Tristeza. O diabo lança tristeza para não congregar, lança tristeza para não se vir na igreja, tristeza para não dizimar, tristeza para tudo que tem respeito com Deus, porque é sua fonte. Aleluia. E aí, escute isso. Se você ficava agora só 1 dia, aí vem na alma, começa a querer ficar ansioso, preocupado, e aí começa a vir 2 lembranças. Lembra daquele dia, lembra daquele outro dia, porque Deus vai ser diferente. E vai chegar um dia, escuta isso, que quando a promessa vier, a seta vier, a promessa vai bater, o espírito vai chegar, já está a alma já vai estar adestrada. Na hora que bate, você já diz, já passei por essa várias vezes, eu confio no Senhor. Entenda, metanoia, processo,
Mudança de mente de pessoas que não largaram o Senhor, começaram a crescer de glória em glória em glória. Porque crentes são fracos, porque desistem do processo e volta para o início, e volta para o início. Você não pode desistir do processo. O fogo está vindo para refinar sua fé. Aleluia. Só que ele diz que quando você chegar nesse estágio, nessa área da sua vida, que antes o diabo lhe tragava, lhe derrotava, lhe entristecia, lhe adoecia, deixava você com estresse, doente, com dor de cabeça, pressão alta. Quando você chegar nesse ponto que bate e sai, ele diz: a conclusão da fé chegou. E qual é o sintoma? Uma alegria indizível. Vamos lá na prática agora? Eu sempre imagino assim. Gente, deixa eu beber um pouco d'água aqui. Fica comigo, por favor. Imagine você agora que você está passando numa rua, certo? E do outro lado da rua, me ame mesmo, certo? Tem um bêbado sem uma perna e pulando como um saci pererê. Imagina essa cena. E esse bêbado é muito esquelético, magro, bem magro e baixinho. E esse bêbado do outro lado, e você está passando, e esse bêbado do outro lado dá um grito: ei! E você olha, e o bêbado diz: é você mesmo, eu vou lhe matar. Agora vamos piorar. Imagina esse bêbado nu. Ele está nu. Não, vamos agora brincar mesmo. Ele está nu. Ele é magro, magricelo, baixinho. E ele, assim. E ele chega para você e dá um grito: ei, eu vou te matar. Como é que você fica? Você diz: ele é doido, pô. O diabo está usando circunstâncias, situações e pessoas para dizer que vai lhe matar. Quando você atingir esse nível que você acabou de fazer agora, de rir nas primeiras ofensas, você chegou à salvação da sua alma pela fé. Chegou na metade do mês, não vendeu tudo que tinha que vender. O diabo começa a dizer: vai faltar no final do mês. Aí você lembra quantas vezes no último dia do mês Deus fez você vender tudo o que precisava. Ei! Por isso que uma pessoa triste é fraca, mas a alegria no Senhor é a nossa. A alegria é algo sério, porque é por causa da alegria que você quer restaurar um casamento, é por causa da alegria que você quer continuar numa empresa, é por causa da alegria que você quer lutar pela sua saúde. Entenda, se o diabo roubar a sua alegria, você perdeu, mas você tem que chegar hoje para o diabo e dizer: me dê a alegria de volta, é minha. A alegria é algo sério, é ela que salva a sua alma. É ela que faz você reagir na hora certa, no momento certo. Entenda, sabe qual é o problema da depressão? Sabe qual é o problema da síndrome do pânico? É que quando uma pessoa começa a sentir essas coisas, deixa chegar o segundo passo, o terceiro, quarto, que não! No primeiro passo, começou a sentir tristeza. Ei, você começou a sentir uma tristeza do nada. Então do nada começa a sentir alegria. Pastor, é doidice. É também doidice você começar a ficar triste do nada.
Você tem que agir contra essas situações. Sabe, deixa eu falar algo, eu quero finalizar. Eu queria que mostrasse um gráfico aqui rapidinho. Aquele gráfico, por favor. Desculpe, gente. Eu vi isso, eu queria trabalhar com vocês isso aqui bem rapidinho. Você nasceu. Caminho da sua vida, passado. Ali, o preto ali, é a quantidade de portas que se fecharam. Quantas portas se fecharam? Quantos nãos você tomou? Mas uma porta se abriu. Jesus Cristo. Sua vida hoje. Agora veja quantas portas vão se abrir no seu futuro. Eu quero que você olhe para essa imagem mais 30 segundos aí. Olhe para essa imagem. Deixa essa imagem falar com você. Deixa essa imagem falar com você, irmão. Porque você só quer olhar para as portas que se fecharam. Olhe para a porta que se abriu. Porque a porta que se abre ninguém fecha, irmão. Creia nisso. Olhe para isso aqui. Aleluia. Eu queria mostrar aqui para você mais uma coisa. Mostra aqui a prisão de Paulo, por favor. Onde Paulo foi preso. Paulo ficou 2 anos nessa prisão. Algumas pessoas, isso lá em Roma. Alguns amigos meus foram lá. Todos que vão lá. Eu nunca fui, mas um dia eu quero ir lá. É um dos grandes lugares que eu quero ir, porque fala de depressão, fala de tristeza, fala de muita coisa que tem a ver com a minha vida. Isso fala muito comigo, mas é muito especial para mim essa foto. Todas as pessoas que vão lá, eu digo, quando você for lá, cheire o lugar, sinta o lugar, e por favor me transcreva. Todas elas falam praticamente as mesmas coisas. Eu nunca tive, mas sempre quem vai, eu peço para que me descreva. E eu pergunto muito. E todas as pessoas que estiveram lá, talvez você que está nos assistindo pode confirmar isso, que você possa ter estado lá. Pastor, é muito úmido, muito quente, é quente, mas é muito quente, abafado. Mas o pior, é muito fedorento. É muito fedorento. Tem um fedor peculiar. Ele ficou 2 anos aí. E ele 2 anos aí soube que a igreja estava triste. Ele soube que a igreja estava triste. Por isso que eu sou um pregador da alegria. Muitas pessoas dizem assim: eu sou um pregador da teologia pauliana. Mentira. Se você não leva as pessoas para a alegria, você nunca entendeu o que Paulo quis pregar. Ele nesse lugar, imagina agora você nesse lugar preso durante 2 anos. Crime, pregou o evangelho. A pandemia foi suficiente para dispersar muitos irmãos da igreja. Ele foi preso porque estava pregando o evangelho. Ele escreveu o seguinte nesse lugar aos Filipenses, Filipenses 4:4: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Em outras passagens, alegrai-vos. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Alegrai-vos é vos alegrem. Não é Deus que vai te alegrar, porque a alegria já está dentro de você. Ele está dizendo, pega essa alegria dentro de você e tome ela, se alegre. Agora imagine um cara aqui dentro escrevendo para que os outros se alegrem. Como é que ele está aí dentro? Não, você está aqui, amado. Alô, você está aqui. Alô, você está aqui. Como é que ele está ali dentro? A prisão entrou nele? O fedor entrou nele? A umidade entrou nele? A alma dele está preservada por causa de uma coisa: a alegria. E aí ele diz:
eu estou livre. Ele diz lá dentro, eu estou livre. Tem muitas pessoas que podem estar no maior palácio do mundo, mas estão presas. Não é o lugar, queridos, é o coração. Eu finalizo de verdade, lendo algumas coisinhas bem rápido para você. Neemias 8:9. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor, este dia é santo, o nosso Deus. Nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra de Deus. E Neemias acrescentou: podem sair e comam, bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é santo, consagrado ao nosso Senhor. É um dia de consagração. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Deixa eu lhe fazer uma pergunta: que tipo de jejum é esse? Alô? Oh meu Deus. Às vezes eu peço para Deus me tirar de Itabaiana, amados. Me amem do que eu estou falando. Igreja. Alô? Que tipo de jejum é esse? Que tipo de jejum é esse? Ele está dizendo: ei, você quer se consagrar a Deus? Antigo Testamento. No dia que você está consagrando e santificando um dia para o Senhor, a primeira coisa que você tem que tirar, antes de tirar a comida, antes de tirar qualquer coisa, comece a se alegrar no Senhor, porque é de lá que vai vir força. Deixa eu dizer uma coisa para você: uma igreja é santificada, é na alegria, porque se entristecer é fácil, ficar triste é fácil, mas você dizer para a carne: alegre, alegre-se, alegre-se. Sacuda as mentiras do diabo, quebre as estruturas de religiosidade, arranque todas as raízes dentro de você, comece a se alegrar em Deus, comece a dizer ao diabo quem que manda nas suas emoções. Quando vier tristeza, você vai dizer: saia. Um dia, quando eu aprendi isso, em 2012, foi o último ataque de fúria que o diabo teve acesso. Ele teve alguns ataques depois, mas ele não teve acesso. Eu entendi tudo isso, veio na minha mente. Acredite se quiser, irmão. Eu fiquei em casa, porque é aquela risada que é areia na garganta, não tem emoção envolvida ainda. Mas eu disse: espera aí, eu posso provocar? Então eu vou fazer. O diabo trazia coisa. Aí eu lembro que Dani chegou e disse: Lito, isso está funcionando? Eu digo: filha, se está funcionando eu não sei. Eu só sei de uma coisa: já tem 2 dias que eu não consigo mais pensar no que o diabo quer que eu pense, porque ele está batendo e eu só estou dizendo para ele: porque quando o diabo vinha, escute isso, quando o diabo vinha, trazia pensamentos, eu chegava no espelho e dizia assim: é diabo, mas se você vier assim eu faço assado, se você mandar Beltrano eu faço de tal jeito e faço de tal forma. Quando eu menos imaginava, eu estava falando com o diabo 1 hora, 2 horas, 3 horas na minha mente. Eu estava dando horas da minha vida para ele. Quem é que nunca fez isso? De ficar: mas se vier assim eu faço assado, se vier de tal jeito eu faço de tal jeito, se vier de tal forma eu faço de tal forma. Entrando nos labirintos que o diabo está lhe chamando. Não, bloqueie. Ele começou a botar coisa na sua cabeça. A Bíblia mandou eu exultar, a Bíblia mandou eu gritar com alegria indizível. Está escrito. Neemias disse: você quer que a força do Senhor venha? Consagre. O que é consagrar? Santificar. Se santifique fazendo o quê? Se alegrando. Aí eu disse: pai,
sorri. Sorri, só sorri assim, ó, só assim. Ok. Close em mim, por favor. Só isso aqui, olha. Só isso aqui, olha. Ok. Só isso aqui. É sério, eu não estou brincando não. Só isso. Quais são os benefícios de só fazer isso? Com ou sem vontade? Só isso. Segundo a ciência, número 1, sorrir libera substâncias químicas associadas ao bem-estar. 2, sorrir estimula o sistema imunológico. Quem sorri mais, adoece menos. O sorriso alivia tensão física e estresse. Fica mais relaxado. 4, o sorriso faz bem para o coração. Tem menos ataque cardíaco. O sorriso pode reduzir ansiedade e medo. Fica mais corajoso. É coincidência? 6, compartilhar um sorriso gera relação de confiança. Você fecha mais negócio. Sorrir ajuda a resolver conflitos. Só para você entender, William Shakespeare dizia: é mais fácil obter o que se deseja com um sorriso do que com a espada. 8, um sorriso atrai mais pessoas para perto de você. 9, sorrir inspira comportamentos positivos. Quando você sorri mais, melhores pessoas se aproximam de você. Quando você se fecha, gente ruim se aproxima. Oh, aleluia. 10, o sorriso intenso é o melhor remédio para a mente. Entenda uma coisa: é de Deus. É de Deus. Olá, queridos, eu sou o pastor Joselito. Eu quero convidar você para conhecer o meu canal no YouTube. Aqui você vai encontrar pensamentos, pregações e também uma playlist extraordinária que foi a nossa quaresma de fé. 43 pensamentos para poder construir um arcabouço de conhecimento sobre fé que nunca mais você será o mesmo após assistir essa playlist. Eu quero que você possa se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e possa estar sempre ligado naquilo que nós vamos estar colocando. Esse canal, com certeza, vai levar você a um novo nível de conhecimento da palavra. Venha estar conosco.